Então vamos lá, vamos falar sobre pontos fortes de uma entrevista de emprego. Eu selecionei aqui algumas informações que eu quero passar para vocês, bem importantes, e a gente vai detalhar um pouquinho sobre elas. Se vocês, novamente, tiverem dúvidas, anotem no papel, depois a gente volta a conversar, ok? O que é importante nós entendermos? O que o recrutador quer saber de nós quando nós vamos à entrevista? Referente a essa pergunta do ponto forte. Ele quer, na verdade, saber se você se conhece bem. Então vamos lá, eu fiz algumas perguntas aqui que eu gostaria que vocês aí pensassem, não precisa responder depois, mas se vocês quiserem responder no papel para vocês mesmos, talvez isso possa ajudar e facilitar ainda mais, tá bom? Olha aqui, o que é mais importante para você agora? Reflitam sobre isso. Se puderem colocar no papel, coloquem isso no papel, mesmo que seja mais à noite, mesmo que seja depois da live, enfim. Mas é importante que você faça isso, tá? Depois dessas perguntas, eu tenho certeza que vocês vão ler as respostas e essas respostas vão trazer a resposta lá da pergunta do recrutador, tá certo? O que faz você levantar todos os dias e fazer o que você faz? O que te motiva? Tá? Pensa bem, reflita bem. O que faz você levantar hoje de manhã? Você levantou, o que você pensou? Poxa, eu preciso fazer isso, mas por que eu vou fazer isso? Vocês entendem o que eu quero falar? Encontrem o porquê. O que é mais importante para você agora? Pensa aí. Na tua vida, o que é mais importante para você? Você precisa se conhecer. Você precisa sentir, ter esse sentimento, colocar esse sentimento para fora, tá, gente? Isso é muito importante. Uma atividade simples, mas que traz um resultado assim, ó, extraordinário para nossa vida. O que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer? Gente, isso é outra pergunta que, cara, resolve muita coisa na nossa vida. Tem pessoas que não gostam de fazer tal coisa, mas faz porque acha que daqui a pouco vai mudar a situação, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa diferente, que ela não vai mais se sentir triste, se sentir ruim fazendo aquilo. É a mesma coisa quando você vai buscar uma oportunidade de emprego. Se você não gosta de trabalhar naquela área, não vai lá. Eu tenho algumas pessoas que é engraçado. Elas entram em contato comigo. Cris, eu estou indo para uma entrevista de emprego na empresa XYZ e surgiu a oportunidade, tal. Daí tu começa a conversar com ela e você pergunta, faz algumas perguntas para ela, ela diz, mas cara, na verdade, assim, ó, eu não gosto dessa área, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto disso. Aí você fica pensando, se você não gosta de fazer isso, por que você está indo atrás desse emprego? O que você quer dentro dessa empresa se você não gosta de fazer isso? Você precisa ter isso claro no papel, na tua mente, na tua frente, para você poder tomar uma decisão mais assertiva e para você estar preparado para responder qualquer pergunta, gente. Entende? Isso não é simplesmente uma questão banal. Eu não gosto de fazer, eu não gosto de viajar, eu não gosto de ler, eu não gosto de fazer compras, eu não gosto de ir no banco, eu não gosto de atender cliente chato. Eu não gosto de fazer pedido, eu não gosto de não ser... Cara, calma. Coloca no papel e começa a entender um pouco mais sobre o que está acontecendo contigo. Outra pergunta, o que te deixa irritado? Isso é muito importante você entender, porque vai ter momentos dentro da empresa ou dentro até na própria vida da gente, né? Que tem algumas coisas que você sabe que te deixa irritado e mesmo assim você deixa isso acontecer. Uma pergunta legal. O que te deixa sorridente e feliz? Uma maneira muito objetiva de vocês perderem o medo, de vocês perderem a timidez, de vocês quebrarem um pouco essa questão da ansiedade, é gerar um sentimento de alegria e felicidade no momento em que você se sente ansioso, no momento em que você se sente estressado, irritado, preocupado. É uma coisa assim, talvez um pouco filosófica, tá, pessoal? Mas é algo que funciona, tá? Algo que funciona e funciona muito. Por isso é importante nós nos conhecermos muito bem, tá? Vou para a próxima aqui. Se você tivesse
um último pedido para fazer, qual seria? Cara, essa pergunta é destruidora, né? E aí, ainda, né? O que está impedindo você de atingir esse objetivo? Aqui vem uma questão de planejamento também, né? Poxa, Cris, eu quero comprar uma casa, vamos pegar financeiro, né? Eu quero comprar um carro, quero arrumar uma namorada, eu quero arrumar um marido, eu quero me separar, eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais magra, eu quero ser mais musculoso, eu quero ser mais gordo, eu quero ganhar peso. Então, cada um de vocês tem, talvez, um último pedido, se fosse fazer agora, né? Para você se sentir mais feliz, para você se sentir mais alegre, ok? Mas o que está impedindo você de atingir esse objetivo? Será que a culpa é de alguém ou a culpa é sua? São falta de atitude, falta de motivação, falta de coragem. Comece a pensar e refletir sobre isso para você se conhecer muito bem, ok? O que você aprendeu com seus acertos e com os seus erros? Isso é interessante vocês refletirem, pelo menos no ano de 2017. Quais as coisas certas que vocês fizeram que trouxe um benefício muito grande? Quais foram as decisões? Quais foram as críticas que vocês tiveram sobre os erros que vocês fizeram, sobre algum problema que você não conseguiu resolver? E o que isso trouxe de benefício? Qual foi o aprendizado que você teve? Tá bom? Quem você verdadeiramente ama e quem ama você? Essa é uma pergunta também muito importante que, devido ao tempo, devido ao estresse do dinheiro, ao estresse da televisão, às vezes ao estresse do querer conquistar algo e não ter ainda esse algo, a gente acaba esquecendo de olhar para nós, de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso com certeza vai interferir na entrevista de emprego de você, gente. Pode ter certeza absoluta, tá bom? O que mais aqui? Você é uma pessoa que mais agradece ou mais reclama? Reflita um pouco aí dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos meses. Você mais agradeceu ou você mais reclamou? Poxa, eu não consegui emprego, eu fui na entrevista, não me contrataram, me papapá. Ou você agradeceu? Bom, Deus, obrigado por você ter me dado essa oportunidade. Infelizmente não foi a minha vez, eu não consegui ir bem na entrevista, mas muito obrigado, porque foi uma experiência muito positiva. Eu tenho certeza que na próxima vez eu vou me preparar mais. Você já agradeceu? Um exemplo muito básico aqui. Você já agradeceu pelo seu dia de hoje? Pensa um pouquinho sobre isso, gente. É isso aqui que vai fazer a diferença. E se vocês analisarem essas perguntas, meus amigos, vocês vão conseguir entender realmente quais são os seus pontos fortes, tá? Se você deixasse, plano de hoje, né? Se você morresse, qual seria a lembrança que as pessoas teriam de você, gente? Tá? Essa é uma pergunta para fechar um pouquinho sobre essa questão de você se conhecer muito bem. A partir do momento que você teria mais perguntas, com certeza a gente poderia fazer muitas outras, mas essas aqui eu acredito que são perguntas bem objetivas e que podem fazer com que você reflita realmente, tá? Sobre quem você é, e aí você começa, dentro dessas perguntas, tirar algumas qualidades. Que essas qualidades são os pontos fortes que o recrutador quer saber, tá? É importante que você entenda isso, ok? Então, esse é o primeiro ponto para vocês analisarem, para vocês colocarem no papel, para vocês começarem sim a pensar qual a forma mais exata de eu passar a resposta para o recrutador. E aqui vocês vão começar a ver que vocês podem colocar isso em todas as perguntas, tá, gente? Vamos para o segundo tópico aqui. Quem conhece você fala o que de você? Se eu pedisse para o teu melhor amigo, se eu pedisse para o teu não tão melhor amigo, se eu pedisse para o teu inimigo falar de você, o que ele falaria? Você, o Cristiano é uma pessoa inteligente, o Cristiano é compreensivo, o Cristiano é atencioso, é bom de papo, é corajoso, é uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa calma, centrada, um profissional ágil, ele é honesto.
o que que as pessoas falariam de vocês? E aí vocês puderem, coloquem no papel isso, porque aqui vocês começam a tirar vários pontos fortes e vocês começam a analisar muito o perfil de vocês na visão das outras pessoas. Olha como é legal isso, não é verdade? A gente tem aqui num outro vídeo que pede para colocar lá, né? Acho que é fale sobre você. 10 qualidades que você possui. E aí tem gente que não consegue colocar nem 3, 4 qualidades. Aqui é um exemplo muito básico, ó, que você pode tirar sobre as suas características. Você fez uma autoanálise, uma autoavaliação aqui em cima, e aí agora você fez uma autoavaliação do que os teus amigos, do que as pessoas que te conhecem falam sobre você, tá bom? Como que a gente faz isso, Cris? Pedindo para eles. Vocês já ouviram falar de feedback, né, gente? Então é mais ou menos a mesma coisa. Você vai pro teu amigo, cara, se fosse falar de mim, quais essas características você teria para falar de mim, sobre a minha pessoa? Como que eu sou para você? Sou um bom amigo, eu sou um cara compreensivo, eu sou um cara atencioso, o que que você falaria de mim? E aí, gente, você consegue estruturar facilmente os teus pontos fortes. E o mais interessante de tudo, na entrevista, vocês sabem que o recrutador, muitas vezes, ele não vai pedir mais que um ponto forte. Ele vai pedir qual é a tua maior qualidade, qual que é o teu maior ponto forte. E aí você fala de todos os que você tem, o que se encaixa mais perfeitamente com a empresa, tá? Mas para isso não adianta vocês pegar e olhar aí vários, até vou passar para vocês aqui. Vários vídeos na internet onde os caras dizem, você tem que falar que você é isso, que você tem essa qualidade aqui, porque essa qualidade resolve o problema de todas as empresas, tá? Eu acredito que hoje em dia, devido a toda essa concorrência, isso não funciona mais. Você tem que ser o mais verdadeiro possível. E aí o recrutador, nesse momento, ele vai entender realmente, poxa, esse cara tá falando a verdade, porque eu vejo no olho dele, eu vejo na expressão dele que ele tá falando isso, tá, gente? Então isso é muito importante que vocês reflitam, que vocês coloquem no papel, que vocês analisem, tá? Eu até coloquei aqui, ó, o que que a empresa quer que você fale, tá? Ela quer que você traga seus verdadeiros pontos fortes. Ela quer que você seja um humano e não um super-humano. Dê preferência a um dos seus pontos fortes que ajude a empresa em algum quesito. Por isso aqui vem um ponto muito importante. Eu até poderia colocar aqui, você precisa estudar a empresa ou o ramo de atividade. Então, de uma forma assim, talvez bem sucinta, talvez bem objetiva, eu tenho certeza que se vocês analisarem essas informações que eu passei para vocês, vocês vão conseguir, com certeza, enquadrar dentro da pergunta que o recrutador fizer para você um dos pontos fortes que você tem, eu sei que você tem mais que um, para responder com ele e você vai responder de uma forma muito interessante. Por quê? Lembra, talvez no outro vídeo que eu falei, eu disse que é importante sempre a gente dar exemplos. Vamos pegar um desses pontos fortes aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Sei escutar o cliente. Esse aqui é um dos meus pontos fortes, do Cristiano. Você viu que é uma coisa um pouco diferente, né? Por exemplo, eu procuraria emprego hoje se fosse numa área de vendas, e aí eu ia falar para o recrutador qual é o teu maior ponto forte. Eu sei escutar o cliente. E aí, provavelmente, ele vai dar abertura para mim dar um exemplo para ele. Então, eu vou explicar para ele. Como que eu posso te provar isso, cara? Tive uma experiência muito legal, que eu gosto de falar sempre quando eu comento com as pessoas, sobre a gente ouvir o cliente e ter paciência com ele. Certa vez eu tive um atendimento no ramo de telefonia celular, onde eu vendia aparelhos telefônicos. E o cara veio de uma outra cidade, na minha cidade, para comprar um aparelho. Só que ele veio tão irritado que quando ele chegou lá na loja, ele pediu se eu tinha X, Y, um aparelho lá que ele queria comprar, e eu disse que sim. No mesmo momento que eu disse que sim, ele tinha um aparelho na mão, ele jogou na minha frente. Gente, ele jogou no chão, aquele aparelho espatifou. E aí, na hora, eu poderia ter tomado uma atitude diferente. Pô, cara, o que você tá fazendo? Você é maluco? Você quer briga? O que você quer? Entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente fiquei
olhando para o cliente. Tá? Muitos vão descrever, Cris, tu ficou com medo do cara, porque o cara ia te bater, né? Não, gente, eu simplesmente fiquei olhando para ele e ouvindo as reclamações que ele trouxe para mim. Porque o outro vendedor, porque a outra empresa tinha falado que o telefone fazia isso, não fazia nada, que funcionava lá não sei aonde e tal, tal, tal. E no momento em que você escuta, você ouve o cliente, você percebe exatamente qual a dor dele, qual a necessidade que você tem que suprir. Então você tem um problema para resolver. E aí, dentro dos aparelhos telefônicos que eu tinha, eu ofereci para ele: ó, você queria esse aparelho, mas esse aparelho não funciona para você. O melhor aparelho para esse teu problema, porque você quer, é esse aqui, ó. E aí, o que fiz? Eu resolvi o problema dele, eu vendi o aparelho para ele. Então é importante você entender, dentro dessa análise que você fez sobre você, qual o ponto forte para você falar para o recrutador, dependendo da função que você vai exercer.